Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais uma reunião de atendimento fraterno do Centro Espírita Amor em Jesus, aqui em Iguaçuí, no Espírito Santo. Meu nome é Neide e hoje estou responsável pelo estudo referente aos desencarnados, né? Então, nós vamos compartilhar aqui uma mensagem, compartilhar nossa tela, para fazermos a harmonização dos nossos pensamentos, que possamos nos centrar no aqui e agora. Então, nesse momento, nós vamos ler essa mensagem. Por quem você orou hoje? Essa mensagem é de Irmã Cidufo, psicografia de Vanderlei Oliveira, e está no livro Lições para o Alto Amor. Por quem você orou hoje? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Essa passagem de Jesus está em Mateus, capítulo 14, versículo 23. Passa o dia e você se lembra de inúmeras pessoas em sua mente. Parentes, vizinhos, colegas, amigos da solidariedade, o desconhecido no noticiário comum, o que o aborda na via pública e tantos outros. Nem sempre tais lembranças serão estímulos aos melhores sentimentos, levando seus pensamentos à desordem e desarmonia, impasses, discórdias, maus sentimentos, desejos inconfessados. O dia passa, a mente trabalhosa e cansada viveu todas as experiências típicas dos impulsos menos nobres. E por quem você orou nesse dia? O exercício da prece diária pelas necessidades alheias é recomendação de paz para você mesmo nos caminhos da elevação espiritual. Habitue-se a esse movimento de amor e, além daqueles que desfilam pelos trajetos mentais de suas vivências, recorde igualmente de quantos outros inseridos no contexto das provas precisam de sua súplica em espírito de fraternidade e paz no mundo. Então, neste instante, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, serenizando pensamentos confusos, sentimentos variados, e que possamos levar a nossa atenção para o aqui e agora, nos conectando a Deus neste momento e aos espíritos benfazejos. Deus de amor e bondade, aqui estamos nesta tarde para aprender, estudando os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Que possamos aproveitar esses momentos nos dedicando realmente a nossa transformação, ao aprendizado, para a prática no dia a dia. Abençoa esse momento, Senhor, e a todos aqueles que estão conectados nesse momento conosco. E assim, pedimos a tua permissão, Senhor, para iniciarmos o nosso estudo desta tarde. Que assim seja. E o nosso tema de hoje é por que orar pelos desencarnados? Então, nós trouxemos esse tema hoje porque há muitas religiões que se recusam a orar por aqueles que já partiram. Mas por que essa ideia dessas pessoas? Porque elas acreditam que a morte
ela acaba com tudo, que aquele ser se desintegra tal qual o seu corpo. Mas nós, espíritas, sabemos que não é bem assim. Que nós, além desse corpo físico, nós temos, né, a nossa essência principal, que é o nosso espírito. E ele permanece do mesmo jeito que ele viveu aqui na Terra, com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas necessidades. E assim como nós oramos pelos que estão aqui conosco, convivendo no dia a dia, nós também continuamos a orar por aqueles que partiram. Então, nós vamos ver aqui no desenrolar do nosso estudo, né, como fazer isso e o porquê de fazer, né? Por que orar pelos nossos irmãos que já partiram, seja de que forma foram, né? De que forma partiram. No Livro dos Espíritos, a obra base, né, do Espiritismo, onde Kardec faz as perguntas e os espíritos respondem. Kardec, na pergunta 664, ele interroga aos espíritos sobre essa parte de orarmos. Então, Kardec fez essa pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Então, nós vemos aqui, né, que Kardec faz aqui praticamente 3 perguntas, né, em uma. Então, os espíritos respondem a Kardec: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, nessa resposta, os espíritos nos dizem que a prece, ela não tem por efeito mudar os desígnios de Deus, né? A prece, ela não tem por objetivo mudar o curso da situação que está sendo processada, mas ela tem por objetivo levar o alívio para essas pessoas que estão passando, às vezes, por provações difíceis, né? E a pessoa sente, né, como diz aqui os espíritos, um refrigério para a sua alma, né? E ela sente um alívio nas suas dores, uma força para continuar. E reconhece, né, que essas almas caridosas que estão lembrando dela nesse momento, né, ela se sente reforçada, ela sente que ela não está sozinha, que tem alguém que está intercedendo por ela, está pedindo por ela. E continuam os espíritos. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concilia o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. Então, quando nós oramos por alguém, nós podemos também, através dessa prece, levar com que essa pessoa reflita, com que ela se arrependa, caso ela esteja praticando mal, ou ela esteja revoltada, ou ela esteja com muito ódio. Então, a prece, ela traz um bálsamo consolador, ela traz também reflexões novas. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpado vos tornarias se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces.
Então, a prece, ela também pode despertar o desejo da pessoa se melhorar, pode despertar o arrependimento, né? E a prece pode envolver aquela pessoa necessitada, fazendo conexão com espíritos melhores, que podem se aproximar e esclarecer aquela pessoa que está precisando, consolando, dando esperança, né? E nos lembra aqui, os espíritos nos lembram, aqui no finalzinho, que Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. Jesus não orava somente por aqueles que o seguiam, aqueles que o compreendiam, ele orava principalmente por aqueles desgarrados, por aqueles espíritos ainda endurecidos no mal, aqueles que ainda não tinham compreendido as lições de amor que Jesus veio trazer. Nós trazemos aqui um comentário do Espírito Miramês sobre essa mesma questão 664. E Miramês, ele traz sempre um comentário muito poético, sempre assim, muito bonito, e que nos faz refletir sobre as questões. Então, vamos ver o que Miramês diz dessa situação de orar pelos desencarnados. Devemos sempre orar pelos espíritos desencarnados, principalmente pelos sofredores que ignoram a bondade de Deus. Mesmo que seja uma alma devedora em todas as circunstâncias, violenta em todas as suas atividades, devemos a ela um gesto cristão, oferecendo as nossas orações, o nosso carinho, para que possa modificar suas intenções e despertar em seu coração o interesse de ser útil aos que sofrem igualmente. E frisa, né? Nós colocamos aqui grifado, né? Não é perda de tempo, como alguns pensam, e certas filosofias ensinam. É dever do homem de bem orar pelos que sofrem ou causam sofrimento aos outros. São os doentes que precisam ser tratados. Então, aqui também fecha com aquela resposta dos espíritos, lembrando que Jesus orava pelos desgarrados. E são essas ovelhas desgarradas, esses que se comprazem no mal, que ainda não conseguem perdoar, que ainda se vingam, são justamente esses os doentes que mais precisam de tratamento e que mais precisam da nossa intercessão, dos nossos sentimentos de amor. Então, é um ato, né, cristão, é um ato benéfico, que praticam todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, né? São os doentes que precisam de médico, né? Aquele que já está com a sua vida em equilíbrio, aquele que já tem uma fé robusta, aquele que busca os ensinamentos de Jesus, esse precisa de prece, sim, na ajuda às suas provações, mas nem tanto quanto esses empedernidos no mal. Esses precisam de muita oração, né? Da nossa intercessão junto a Deus. A oração tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao violento a calma, ao odiento o amor, ao sofredor o alívio. Olha quanto benefício que uma prece pode trazer a essas pessoas. É nesse processo de socorro que se vê o tesouro da prece, quando feita por amor às criaturas. Então, essa prece, ela não precisa ser longa, ela não precisa ser com palavras lindas, ela deve exteriorizar o nosso sentimento, o sentimento real de ajuda, de boa vontade, de querer levar um alento a essas criaturas. E ainda mais, a súplica direcionada a outrem tem a propriedade de condicionar no espírito visado os sentimentos que acompanham, de modo que o aliviado medite sobre essas bênçãos e tenha o ensejo de modificar seu modo de vida, passando a trabalhar dentro de si e aprimorando seus pensamentos, palavras e obras,
pelo simples toque de uma oração a serviço da caridade. Então, tudo aquilo que nós desejamos nas nossas preces, pelos nossos irmãos, que eles se arrependam, que eles possam ser mais amorosos, mais caridosos, que possam exercitar o perdão. Então, todo esse desejo sincero que parte de nós, ele tem a força, né, de tocar fundo na alma dessas pessoas, né? Não como por um milagre, como uma coisa que aconteça de uma hora para outra, mas pela nossa persistência, pela nossa insistência em rogar por esses irmãos. Ainda o comentário, né, de Miramês ainda. Se devemos orar pelos mortos? Claro que devemos. Eles são os mesmos que antes carregavam um fardo físico. E a energia circulante e divina da oração, quando é doada por amor, tem o poder de buscar a criatura visada em qualquer lugar do universo, em frações de segundo, envolvendo o espírito doente e abatido no carinho e no amor que se desprendeu dos sentimentos de quem ofertou a oração nas linhas da caridade. Então, devemos orar pelos mortos? Sim, porque os mortos não estão mortos. Eles continuam vivendo em qualquer cantinho desse universo. E a nossa prece, o nosso sentimento de amor, né, ele é levado e chega até essa pessoa em qualquer lugar em fração de segundos. Né? Nós fazemos essa conexão. Nós somos igual aquele celular, né, que nós temos hoje, né? A gente liga e entrou em contato com a pessoa imediatamente. Assim é a nossa prece, a nossa oração. Nós ligamos o nosso pensamento, exteriorizamos as nossas energias benéficas para essa pessoa e ela chega até esses nossos irmãos. E eles se sentem confortados e felizes por serem lembrados, né? Seja por aqueles entes queridos que ficaram na terra, ou até por aquele que às vezes foi ofendido, que foi magoado, que foi maltratado aqui por ele, mas que chega até ele o sentimento de perdão, libertando essas pessoas do remorso, né, de ter errado. É útil, sim, orar pelos espíritos sofredores em qualquer estágio em que se encontrarem, pois a prece do coração em Cristo é luz que estabiliza a harmonia onde for direcionada. Então, devemos orar pelos espíritos que sofrem, assim como nós que estamos aqui na Terra e sofremos. Quando a gente parte para o mundo espiritual, né, qualquer um de nós levamos os nossos sentimentos, bons e os sentimentos que não são tão bons assim, sentimentos de mágoa, sentimentos de saudade, né, pela separação, sentimentos de preocupação com nossos entes queridos. Então, nós continuamos sentindo as mesmas coisas que sentimos quando estamos aqui. Afinal, nós perdemos somente o nosso corpo físico, que irá ficar aqui na Terra, mas a nossa essência, tudo que nós sentimos, continuaremos sentindo. E aqui nós trazemos, né, para todos nós, algumas considerações do nosso amigo Emmanuel, né? Que deixou tantos escritos, tantas obras lindas através do nosso amigo Chico Xavier. E algumas das considerações sobre a prece aqui que Emmanuel deixou em suas obras. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. Então, quando nós intercedemos por alguém com pensamentos de bondade, nós exteriorizamos fluidos que chegam até essas pessoas. Como exatamente isso se dá, né?
foge ainda à nossa inteligência, mas nós entendemos muito bem, nós estamos aqui mergulhados no fluido cósmico universal, né, que faz com que essas ondas magnéticas, esses pensamentos, essas irradiações do nosso cardíaco cheguem até essas pessoas através desse fluido cósmico universal. Assim como a nossa palavra está chegando até a casa de vocês através de ondas, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas energias, elas também chegam. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo da alma, quando se unem à difusão do bem, operam milagres. Para auxiliar a outrem e a si mesmo, basta uma boa vontade e a confiança positiva. Então, quando nós unimos a nossa boa vontade em servir, em ajudar, em levar o alívio, em confortar alguém no outro plano, ela chega até lá. Esse pensamento chega, essa rogativa, ela tem aceitação, né, pelo divino, que através dos teus mensageiros fazem com que chegue esse refrigério a essas almas torturadas e infelizes. Aqui nós colocamos, né, trouxemos um slide já pronto, num outro estudo feito por um amigo nosso, falando dos mecanismos da prece, né? Então, aqui nós temos, a gente vê aqui, olha, o nosso pensamento chegando até o outro lá, as nossas ideias, nossas intenções, elas chegam até essa pessoa a quem nos dirigimos. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, fica muito fácil, né, a gente entender, né? Através do ar, o som chega. E através também desse fluido cósmico universal em que nós estamos mergulhados, essa corrente fluídica chega até o outro com a nossa intenção de amor, nossa intenção de acalmar esse ser que está torturado, a nossa intenção de amor, de dizermos, estamos aqui, apesar da distância que nos separa, né? Porque eu estou encarnado e você desencarnado, mas o meu amor continua o mesmo, eu consigo ainda emitir pensamentos benfazejos por você. Então, isso se dá a todo momento, quando nós nos reportamos aos nossos entes queridos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, nós trazemos aqui o capítulo 28, que fala uma coletânea de preces espíritas. No item 4, tem lá preces pelos que já não são da Terra. Então, como é o nosso assunto de hoje, né, falar de preces aos desencarnados, nós temos lá várias preces, né? Nós temos preces por alguém que acaba de morrer, né? Uma pessoa está partindo para o mundo espiritual. E o que essa prece auxilia nesse momento a essa pessoa que está partindo? Ela auxilia no desprendimento, né, do corpo físico. Ela alivia a perturbação que se dá após essa separação do corpo. Torna mais calmo também o despertar no mundo espiritual. Então, tudo isso é facilitado pela prece. Então, se estamos presenciando ou estamos sabendo de alguém que está no processo de desencarne, as nossas orações, elas podem ajudar esse espírito nesse processo. Podemos também orar pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, né, como diz
disse o nosso amigo Chico Xavier, na hora da separação, né, não da perda, mas dessa separação dos nossos entes queridos, a saudade dói nos dois planos. A dor é para quem fica e a dor é para quem parte. Então, a oração, ela tem o poder de abrandar essa dor, né? Não extirpar, mas abrandar, trazendo a compreensão de que estamos separados momentaneamente, que daqui a pouco iremos nos reencontrar. No momento, né, estamos passando aqui no planeta Terra por isso. Quantas pessoas que se aproximam de nós pedindo orações pelos seus entes queridos que partiram através da Covid-19, muitas famílias enlutadas, né, que perderam vários membros, que estão aqui sofrendo. E esses espíritos também estão sentindo essa dor, né? Essa dor dessa separação que eles nem sequer imaginavam que podia ser tão rápida. Pessoas que estavam saudáveis, que não tinham nada, pessoas jovens ainda, né? Pessoas que estavam bem e que de um momento para o outro, de maneira muito rápida, se separaram dos seus entes queridos. Então, esse é um momento de muita oração. Oração por esses irmãos que partiram e oração para os que aqui ficaram também enlutados, né, com saudades e com muita dor. Podemos orar também pelas almas sofredoras que pedem preces, né? As orações que nós dirigimos a Deus, elas chegam através de espíritos que são os executores dessas tarefas, que levam até esses irmãos, né, essas almas sofredoras, o alívio, a esperança de dias melhores, a compreensão de que não estão sozinhos, de que não estão abandonados, que Deus, em toda a sua misericórdia, não abandona nenhum filho, por pior que ele seja. Assim como uma mãe aqui na Terra não abandona seu filho nos mais tortuosos caminhos, né? A mãe sempre amando, né? Sempre ali confortando, levando alívio. Assim Deus também se comporta para com todos os seus filhos, né? Não abandonando ninguém. A prece também por um inimigo que morreu. Então, nós não devemos orar somente por aqueles que nos são caros, aqueles que nos são queridos, né? Podemos começar a exercitar uma prece por alguém que nos odiou, que nos prejudicou, que partiu para o mundo espiritual ainda com esse sentimento, né? Desenvolvendo em nós o sentimento de caridade e de perdão. Né? Afinal, os nossos inimigos, eles também são aqueles seres úteis, que nos mostram, às vezes, caminhos tortuosos também que estão nos seguindo. E os inimigos, às vezes, nos mostram pontos que precisamos mudar. É fácil isso? Não, não é fácil, mas podemos começar a desenvolver, começar a fazer uma prece pequena, né? Por aquele ser que nos odiou aqui na Terra, pedindo para que ele encontre o caminho, que ele se arrependa, que ele veja realmente quem nós somos, que às vezes nos dirigiu sentimentos equivocados por não nos conhecer melhor. Então, podemos sim levar o alívio, né, para um inimigo, para alguém que ainda nos odeia, né? Podemos também orar por um criminoso. Quantas vezes a gente vê num noticiário de TV, né, alguém que cometeu um crime bárbaro, e nós nos conectamos ao sentimento de ódio também, de revolta, porque não entendemos o porquê daquela ação. É difícil para nós compreendermos ainda
esses sentimentos, né, dessa pessoa que cometeu aquele crime. Mas nós não entendemos, porque não sabemos do passado que envolvem aquelas pessoas, aquele que cometeu o crime e aquele que foi afetado por esse crime. Então, só nos resta, né, orar por essas pessoas, né, por esse que cometeu o crime, para que ele se arrependa, para que ele busque novos caminhos. Não cabe a nós julgar, né? Nós não sabemos das intenções e do movimento que levou essa pessoa a cometer, né, este crime. É fácil isso? Não, não estamos dizendo que é fácil, mas nós podemos tentar, podemos nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, mais caridosas, mais amorosas e desenvolver em nós o perdão. Podemos também orar por um suicida, né? Tem religiões que abominam esse procedimento, dizendo que ninguém tem o direito a tirar a vida, né? Que só Deus é que pode saber o momento da nossa partida, realmente, mas também quem somos nós para julgar o sofrimento dessa pessoa, né? A capacidade dela suportar as suas provações. Então, não nos cabe julgar, apenas compreender e orar para que essa pessoa receba um refrigério para a sua alma, o alívio, o bálsamo consolador, a calma, a reflexão acertada, né, para que não recaia em próxima encarnação neste mesmo ato. Então, podemos orar por esses irmãos, para que eles também encontrem, onde quer que estejam, a ajuda necessária para superar esse momento, para refletir e continuar na sua caminhada. Que possamos também orar pelos espíritos arrependidos, né? E os espíritos arrependidos são aqueles espíritos que a gente não pode classificar como espíritos maus, porque aquele que sofre, se arrepende daquilo que praticou, ele já está buscando um caminho do bem, ele já está fazendo uma reflexão de tudo que fez. Então, ele não é tanto, né, um espírito na categoria de mal, é um espírito que está começando a buscar os caminhos do bem, e que a gente possa interceder por eles também, para que esse arrependimento se consolide, e que não fique só na intenção, mas que esse arrependimento seja exteriorizado em ações no bem, em ações diferentes daquelas que foram praticadas até então. E também podemos, né, orar pelos espíritos endurecidos, aqueles espíritos que ainda não foram tocados pelo arrependimento, aqueles que ainda estão fazendo mal, que se comprazem no mal, que têm prazer em praticar o mal, mas que eles possam ser tocados, né? Então, aqui inclui os espíritos que estão vinculados às pessoas pela vingança, né? Perseguindo algumas pessoas, os espíritos obsessores. Então, nós podemos orar também para que sejam tocados, para que sejam iluminados, para que sejam, para que desperte neles o arrependimento, né? Um pouquinho de amor, né? Porque todos nós temos o amor dentro de nós. Todos nós, todos os espíritos, né? Até os que já desencarnaram, porque quem desencarnou não morreu, né? Ainda também está no processo de evolução. Então precisam, assim como nós encarnados, de orações, de que alguém interceda por eles, alguém peça por eles, né? E isso é um ato de caridade e de amor para com os nossos irmãos. Então,
Encerrando aqui, né, nosso estudo de hoje, fica aí só uma reflexão que está no livro Conduta Espírita, numa fala de André Luiz, né? A oração é luz na alma refletindo a luz divina. Então, toda oração é luz na alma, né? Fazendo essa conexão com a luz divina. Então, que a gente possa orar e entender que essa prece, ela não é em vão, que nós podemos orar e atingir os nossos objetivos, não mudando os desígnios de Deus, né? Mas ajudando aos nossos irmãos a passarem pelos seus momentos de prova, né? Ou expiação. Então, né, nós agradecemos aos nossos irmãos pela atenção, né, dispensada na tarde de hoje, e gratos vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração, neste instante, nos conectando, né, continuando nessa conexão com o divino. E assim, Senhor, agradecemos esses momentos de paz. Que possamos sempre, através da oração, levar alívio aos nossos irmãos necessitados, encarnados e também os desencarnados, para que eles se sintam lembrados, sabendo que mesmo não estando aqui com seu corpo físico, ainda estão em nossos pensamentos, que possamos emanar de nós, do nosso coração, energias benfazejas, energias de saúde, energias de amor, de perdão, de caridade. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que nesse momento necessitam de nossas preces, que cheguem até eles o alívio consolador. Que assim seja. Então, nós agradecemos aos nossos irmãos, lembrando que todas as palestras estão gravadas, todos os estudos no Facebook do Centro Espírita Amor em Jesus. Então, é só buscar e procurar lá o assunto da sua necessidade no momento. Então, nós agradecemos e encerramos nesse momento o nosso estudo. Obrigada.